E aí, pessoal, tranquilo? Pessoal, agora eu vou começar sobre um conteúdo para vocês que para muitos é um conteúdo bastante complicado. É um negócio meio confuso, um pouco mais complexo do que os demais. Por quê? Batendo aqui, ó. Por quê? Porque eu vou falar agora sobre ressonância nuclear magnética. Mas o importante sobre esses conteúdos que serão produzidos é que você vá passo a passo, sem pressa nenhuma, para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento. Esse aproveitamento vai depender do entendimento de cada um e da interação que vocês fazem, né? Então vocês vão aqui embaixo, vai deixar teu comentário, caso tu tenha alguma dúvida, para que os próximos vídeos, quando eu for disponibilizando, eu já veja ali qual é a sua dúvida, o seu comentário e já tenta tirar ali a sua dúvida com as próximas aulas. Então a gente vai começando com uma simplicidade um pouco mais, vai evoluindo, né? Vai subindo o nível, vai engrossando o caldo desse pirão. Porque na verdade o que eu quero que você entenda é sobre todo o princípio e o que rege o fator de ressonância nuclear magnética. Vai aí que você seja surpreendido por uma prova de alto nível e vai te fazer perguntas sobre ressonância. Eu quero que você se saia de bem, se saia de boa, acerte, gabarite todas essas questões, porque você está acompanhando aqui no canal um conteúdo sobre ressonância nuclear magnética. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo José Wenderson e vou estar contigo aqui em uma playlist exclusiva sobre ressonância nuclear magnética. Não vou nem dizer quantos capítulos serão, eu só sei que será muitos capítulos que eu vou tentar abordar várias aulas com essa temática aqui. Então, o que é interessante a gente saber sobre um equipamento de ressonância nuclear magnética, tá bom? Ele é bem diferente da tomografia? Nossa, cara, não tem nem comparação. Primeiro, na tomografia a gente vai utilizar a radiação ionizante, o raio-x. Aqui não, a gente não tem raio-x. A gente vai ter átomos de hidrogênio emitindo informações para que sejam computadas, digitalizadas através de sinais e correntes elétricas e disponibilizadas na tela do teu monitor lá em ressonância. Outra particularidade. Quando se fala em investigação sobre tendão, músculo ou partes moles, a ressonância sai disparadamente como a melhor opção quando se fala em exame de imagem. Uma ressonância aí dá-lhe de porrada mesmo na tomografia. Qual é a principal desvantagem? Cara, o tempo. Dá uma olhada aqui nessa imagem e observa aqui o tamanho desse tubo aqui, que também chamamos de gantry da ressonância. Olha aqui, não é o maior buraco do mundo. Um ser humano que entrar ali dentro pode sofrer de claustrofobia, se eu não me engano, é claustrofobia, ser claustrofóbico, né? Ali dentro e vier a passar mal. Então é um buracozinho um pouco pequeno. E ele é um tubo, ele não é só o gantry aqui, ele tem um comprimento maior. Então lá no centro dele, a gente vai chamar esse nome de isocentro, vai ficar lá o nosso paciente e ele vai ficar ali exposto a um campo magnético de um alto campo magnético, e esse alto campo magnético é que vai gerar essas informações necessárias. E os princípios básicos então da ressonância? O que eu tenho que saber para nunca mais esquecer? A matéria-prima da ressonância vai ser a estrutura atômica. Então, os átomos presentes no nosso corpo, não é assim? Tudo no mundo, a matéria em si é composta por átomo, então no nosso corpo não vai ser diferente. Existe ali um enredo, como que ele está arranjado, quais são as ligações que fazem. E é isso que vai ser importante dentro da ressonância. A organização molecular das moléculas de hidrogênio encontradas em moléculas específicas, moléculas de água. Só que também a gordura pode emitir sinal, os lipídios, carboidratos, não só a molécula H2O, não é só a molécula de hidrogênio H2O ali da água, né? Não é só o hidrogênio. Tem outras moléculas também que emitem sinal de ressonância por conta da exposição ao alto campo magnético, não só ela. Mas a nossa matéria-prima vai ser as moléculas de hidrogênio. O que eu tenho que saber logo de início? Hidrogênio, meu paizão, hidrogênio. Tu tem que saber que a informação vem através do hidrogênio. Como que funciona isso? Dá uma olhada aqui na tela nessa imagem. A gente tem aqui, ó,
os átomos compostos pelo núcleo, né? O núcleo vai ser positivo e a gente tem aqui os elétrons aqui fora, né? Assim? Então, quando é que gera informações? É quando ele começa a girar em torno do seu próprio eixo. Ele vai começando a girar, faz esse giro bem rápido. E toda vez que ele provoca esse movimento, ele vai gerar sinal, ele vai gerar corrente elétrica. E essa corrente elétrica que vai ser captada em ressonância. Eu acho que já deu para entender, né? Quando ele estiver estático, ou a molécula de hidrogênio estiver paradinha estática, ela está em repouso, ela não está emitindo sinal de ressonância. O que eu preciso então? Que ela emita essas informações. Como que vai emitir? Através de um movimento. Como que se chama esse movimento? Chama-se movimento de spin. A primeira palavra específica que você vai aprender em ressonância é um movimento de spin. É quando a molécula fica rodando, né, no seu próprio eixo, fazendo assim uma corrente elétrica, gerando uma corrente elétrica, que é essa corrente elétrica que vai ser captada as informações. Outro ponto importante. Olha aqui na tela. Existem 3 tipos de movimentos possíveis de um átomo, que são eles. Os elétrons giram em seu próprio eixo. O segundo ponto, os elétrons orbitam o núcleo. O terceiro ponto, o núcleo gira sobre o próprio eixo. Eu acabei de falar sobre esse movimento no seu próprio eixo, o movimento que é chamado movimento de spin. Então, os princípios da RM baseiam-se no movimento giratório. E esse movimento é chamado de movimento de spin. Alinhar seus eixos de rotação a um campo magnético aplicado. Ou como assim? Existe um campo magnético? Existe. Qual é o campo magnético? O campo do aparelho, grandes ímãs que tem ali. E ali é um campo magnético extremamente grande, extremamente puxado mesmo. O núcleo de hidrogênio tem um próton na rotação do seu movimento. Verdade. Lembra que lá no núcleo, né? Tem um núcleo de hidrogênio, ele tem um próton. Lá no núcleo fica um próton e nas camadas externas ali fica a eletrosfera, fica os elétrons. Um campo magnético é criado quando uma partícula com carga elétrica se movimenta. Para que eu tenha uma magnetização, eu preciso do movimento desses elétrons. Eu preciso que gere essa corrente elétrica. Eu preciso desse movimento. Eu tenho que tirar ele do repouso que ele está. Eu só consigo tirar ele do repouso em uma situação. Qual situação? Quando eu coloco ele diretamente exposto a um alto campo magnético. Aí, paizão, aí tu conseguiu fazer que o bicho fique louco mesmo. Ele vai começar a rodar no próprio eixo, roda. E aí sim, ele vai me gerar uma carga elétrica por conta desse movimento. Eu consigo agora ter informações mais precisas em relação a isso. Olha aqui. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Eu tenho aqui o magneto de cada núcleo de hidrogênio contém um polo norte e um polo sul de rotação equivalente. Nessa imagem aqui embaixo eu consigo ver o polo norte, o polo sul, o sentido, né, que tem, o vetor de magnetização, o sentido que ele fica, está alinhado ali polo norte e polo sul, e aqui eu tenho um movimento giratório no seu próprio eixo, esse movimento. Quando ele está em repouso, ele fica desorganizado. Dá uma olhada aqui nessa imagem. Ele vai ficar desorganizado. O vetor de magnetização está um para cima, um para o lado, outro para o outro para baixo. Ele não tem um alinhamento preciso. Mas quando eu olho ele, depois que eu exponho ele a um campo magnético mais específico, está aqui, ó, campo magnético externo, ele é simbolizado por esse B0 aqui. Campo magnético externo, né? Que é o nosso equipamento de ressonância. Quando eu coloco esse nosso objeto lá, no caso, o nosso paciente, e submeta ele a um campo magnético externo, aí eu tenho um alinhamento dos vetores e a rotação desses átomos aí no seu próprio eixo. Quando ele começa a girar, ele começa a me gerar energia. E essa energia eu consigo ser captada através das correntes elétricas que eles estão gerando por conta do movimento. Tranquilo, né? O que é que eu preciso então? Eu preciso que esse material, que o hidrogênio, que é uma molécula encontrada uma partícula encontrada na molécula de água, que é o H2O, 2 moléculas de hidrogênio, ela seja a minha matéria-prima principal para a geração de imagem.
Tranquilo? Esse aqui foi nosso primeiro encontro. Se você está gostando do conteúdo, vai aqui embaixo, deixa o seu comentário. Não perca a oportunidade de se inscrever aqui no canal, que todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo de primeira mão e vai correr lá para assistir, porque vem conteúdo aí de ressonância, muitos conteúdos, e a gente vai de passo a passo. A gente vai parar por aqui, sem nada, né? Sem pressa, sem estresse. A gente vai parar por aqui, daqui a pouco eu vou disponibilizar nossa próxima aula, aí a gente vai completando essas informações de forma bem tranquila, que o intuito aqui não é chutar conteúdo, aqui o intuito é que você tenha um bom entendimento sobre esse princípio físico de ressonância. Opa, bati aqui de novo. Então fique com Deus, gente, até a nossa próxima aula. Valeu!